todas as pessoas que acompanham esse momento, que os nossos corações estejam abertos para recebermos da Tua boa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz de Jesus, amém. Bom demais ter vocês aqui. A oportunidade de juntos louvarmos e adorarmos a Deus é uma bênção, sem dúvida alguma uma graça. Muita gente que desejaria ter uma oportunidade como essa está impedido, mas eu e você temos e estamos felizes para juntos celebrarmos a Jesus aqui nessa noite. Eu quero começar hoje propondo um exercício de imaginação, mas veja bem, você que esteve de manhã não vai soprar, não pode soprar. Então vamos ver como é que está sua capacidade aí de imaginar. Eu vou começar a descrever uma pessoa, e aí você vai construindo aí a imagem de quem é essa pessoa. Eu vou perguntar quem é, e aí você diz, é fulano. Pegaram? Exercício simples de imaginação. Vamos lá. Essa pessoa usa calças largas. Quem te vem à mente? Não fala, só pensa. Pessoa que usa calças largas. Não é aquela tia, nem aquele tio. Mas imaginei, calças largas. Essa pessoa usa sapatos grandes. Não. Só pensa, imagina. Quem te vem à mente? Pessoa usa calça larga, sapatos grandes. E um detalhe importante, está imaginando? Essa pessoa usa os sapatos nos pés trocados. Não é Eugênio Quadros. Vamos continuar. Imagina aí. Essa pessoa usa chapéu de coco. Não chapéu feito de coco. O modelo do chapéu é o chapéu coco. E aí, já sabem quem é? Ok, espera lá, vamos mais um pouco então. Essa pessoa usava costumeiramente uma bengala e um bigodinho pequenininho. Quem é? Ah, acertaram. Vocês são demais, hein? Bom demais de adivinhar, imaginar. A criatividade está boa. Sabe uma coisa interessante? Ele, na época dele, ele era uma estrela, era um superstar. Revolucionou o cinema, o humor, era conhecido por todo mundo. E ele ficou tão famoso que em quase todo lugar você encontrava algum tipo de concurso de imitação de Charles Chaplin. Era uma espécie de American Idol, uma espécie de Raul Gil, em que os calouros iam até lá para imitar o Charles Chaplin. Eles vestiam a roupa, se comportavam igual, faziam os trejeitos. Mas ele, que sempre teve muito bom humor, ele teve uma ideia: participar de um desses concursos, e foi um concurso que aconteceu na Califórnia, e ele entraria anônimo. A ideia dele era essa: vou entrar anônimo nesse concurso, vou competir como se fosse um imitador de Charles Chaplin, ganho o concurso e ainda conto umas piadas lá no fim. Sabe o que aconteceu? Ele não só não ganhou o concurso, como nem se classificou para as finais. Isso está num livro intitulado Tramp, The Life of Charles Chaplin. A vida de Charles Chaplin. Ele não só não ganhou, como ainda não entrou nem na final. As pessoas preferiram a imitação do que o original. Ele disse assim: bom, eu de boa vontade eu vou ensinar eles então como é que o Charles Chaplin anda. Parece uma loucura a gente imaginar uma situação dessa, mas é real. E algumas vezes a escolha que nós vamos fazendo na vida é uma escolha em que nós trocamos o falso, a cópia, por aquilo que é original. E esse é um dos problemas que a segunda carta de João quer tratar.
o problema de quando nós trocamos aquilo que é original, preferimos aquilo que é falso, ao invés de preferir o que é original. Quando a igreja primitiva, nós chamamos a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela começou a crescer vertiginosamente. Para você ter uma ideia, a igreja do primeiro século cresceu tão rapidamente que eles alcançaram todo o mundo antigo que eles conheciam. O mundo que eles conheciam, todo, eles alcançaram com a mensagem do Evangelho. Ao ponto de que você vê nas cartas, eles falam, olha, Jesus vai voltar a qualquer momento, porque eles entendiam que eles já tinham cumprido toda a missão do ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque o mundo conhecido que tinham já tinha sido evangelizado. Mas como eles conseguiram, sem ter toda a parafernália tecnológica que nós temos hoje, fazer isso? Bem, a força motriz, o que os impulsionava de verdade, o que os fazia se colocarem em movimento para alcançar a sua missão, é a maior virtude da ética cristã: amor. Eles amavam a Deus. Eles amavam a Deus tão intensamente, e eles amavam o próximo tão intensamente, que esse amor se traduzia em generosidade e hospitalidade. Porque o amor não é meramente contemplativo. Eu amo você, mas não vou fazer nada em seu favor. O amor é um verbo que se conjuga nas ações. Nós fazemos algo. E eles entenderam isso. E por essa razão, eles se lançaram generosa e hospitaleiramente nesse trabalho. Por quê? Porque não era possível enviar missionários anunciando o Evangelho se alguém não financiasse aquele trabalho. Outra coisa, hoje, quando você vai viajar para algum lugar e você quer escolher um hotel onde você vai ficar, você escolhe um aplicativo de sua preferência, Booking, qual outro? Trivago, qual outro? Como é que é? 1, 2, 3 milhas, que mais? Decolar, Airbnb. Veja quanto, eles estão todos patrocinando o culto dessa noite, então fique tranquilo aí. Olha só, quantas opções nós temos para escolher o lugar onde nós vamos ficar pelo menor preço, com a infraestrutura que nós desejamos. Mas naqueles dias não era assim. Poderia até ser que você encontrasse alguma pocilga, um lugar em que você conseguisse ficar hospedado, mas via de regra, quando um missionário itinerante, ele estava indo para algum lugar para levar a mensagem do Evangelho, ele dependia totalmente da hospitalidade das pessoas. De alguém abrir a casa, de alguém dizer, você pode ficar na minha casa. E assim eles faziam isso. Agora veja, que é exatamente por essa razão que surgiu aí um grande risco. Quando os cristãos passaram a ser reconhecidos por esse amor prático, generoso, hospitaleiro, eles se tornaram, por assim dizer, vítimas vulneráveis de pessoas que querem tirar vantagem desse amor, que querem tirar vantagem dessa generosidade, que querem tirar vantagem dessa hospitalidade. Eu me lembro uma vez quando nós nos reuníamos no bairro da Vila Lavínia, que chegou um senhor, todo sujo de tinta, me pedindo um dinheiro, explicando uma história triste, de onde é que ele era, por que ele precisava do dinheiro, que ele era pintor. E o Júnior estava lá perto, meu irmão, olhando assim meio de longe. Aí eu dei o dinheiro, o cara foi embora, eu me senti tão bem como cristão, generoso. Aí o Júnior chegou para mim e falou, é o pintor que pede dinheiro, não é? Ele falou, já caí na dele, eu queria ver se você ia cair também. E outros, tinha outro da Kombi, talvez esse você tenha caído, ele andava aí na cidade com uma chave da Kombi na mão, e ele dizia que ele era borracheiro, né, Júnior? Mecânico, não lembro mais, o Júnior também caiu nessa. Ele chegava com a chave na mão, olha, quebrou, e eu preciso disso. Caíram já na dele, não? Aí um dia, estávamos os dois juntos, quase caindo no mesmo golpe, falou, você não é o cara da Kombi, que pediu dinheiro outro dia? Aí ele falou, preconceituoso, eu sou um aidético, e foi embora.
É gente que sabe que porque nós temos o dever moral de sermos cristãos e de amar generosamente, que querem tirar vantagem do nosso amor, não é isso? Naqueles dias, não era diferente. Então, o apóstolo João, que agora está já bem idoso, ele escreve essa segunda carta para nos explicar como devemos expressar o nosso amor. Um amor que seja verdadeiro, um amor que de fato faça diferença, que não seja facilmente, de qualquer maneira, vitimizado e que ao mesmo tempo não se torna conivente da maldade do outro. Abra sua Bíblia na segunda carta de João. É uma carta curtinha e nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Vamos ler a carta toda. O presbítero, segunda carta de João, a partir do primeiro versículo. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste, desde o princípio, é que andeis nesse amor. Agora veja o versículo 7 em diante. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes galardão completo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos primeiramente nos situar aqui na história, porque entendemos que a carta foi escrita pelo apóstolo João, uma vez que a introdução é anônima. A pessoa se apresenta apenas como o presbítero. Não mas como o presbítero. Algumas razões que nos levam a crer que o autor dessa carta é o apóstolo João. Primeira é a evidência interna da carta. Se você comparar o Evangelho de João, universalmente aceito como sendo a autoria do apóstolo João, e a primeira carta, e a segunda carta, e a terceira carta, você vai ver que a linguagem é a mesma. Todos nós temos um tipo de vocabulário, não é? E só pelo jeito da pessoa falar, você já fala, isso aqui é o fulano que disse, ou ele escreveu, e você percebe internamente que há um padrão no Evangelho e nessas cartas. Há uma outra razão, que aí é uma evidência externa. A evidência externa é que Irineu, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, Irineu, discípulo de Policarpo, discípulo de João, disse que a carta de João, ele está mais perto do que nós estamos do momento histórico. E depois, os chamados pais da igreja, Clemente de Alexandria, por volta do 3º século, eles também afirmaram que o autor da carta é João, o apóstolo. Mas na introdução, quando ele se apresenta como sendo o presbítero, nós temos um indicador, apesar de ser um codinome, e faz sentido o codinome, porque era um momento da história, por volta do ano 90, em que Domiciano, o imperador romano, está perseguindo os cristãos. Então naquele momento você usava apelidos, codinomes, para evitar algum tipo de cerceamento da sua liberdade, uma perseguição. Faz todo sentido que o apóstolo João usasse o codinome de o presbítero, porque presbítero literalmente significa ancião.
aquele que é mais velho, o coroa da turma. Porque veja só, de todos os apóstolos morreram. E morreram de morte violenta. Todos os apóstolos de Jesus foram martirizados. Isso não é pouca coisa. Aliás, isso é uma afronta a um evangelho que nós encontramos hoje, que é estranho ao que eles experimentaram. Veja só, no marketing eclesiástico moderno, não raramente nós ouvimos o seguinte: se você aceitar a Jesus, tudo na sua vida vai melhorar. Você vai ficar rico, saudável e bonito. Bonito é verdade. Mas o que aconteceu com aqueles apóstolos que seguiram a Jesus? O que aconteceu com eles? Foram todos martirizados. Não é bom marketing, né? Dizer que a sua fidelidade pode ter um preço tão alto. Mas eles amaram mais a Cristo do que amaram a própria vida. Eles amaram mais a esperança de encontrar Jesus do que as promessas de benefícios e riquezas desse mundo. Como todos eles morreram, nos diz a tradição que Domiciano tentou também executar João, jogando ele em óleo fervente. Já queimou o dedo no óleo alguma vez? Você já deve ter queimado alguma vez aqui. Dói. O que diz é que jogaram ele no óleo fervendo, o corpo todo, mas ele não morreu. Por essa razão, e só pode ter sido uma providência divina, por essa razão ele foi exilado na ilha de Pátimos, onde ele tem então a revelação do Apocalipse. O Apocalipse é outro dia. Considerando que todos os apóstolos morreram, ele é o último apóstolo vivo, ele então, portanto, é o apóstolo mais velho, ele passa a ser conhecido como o presbítero, o ancião, o coroa, o pastorzão, mais ou menos isso. Ele é o mais velho da turma. E ele escreve para essa pessoa. E aí vem a pergunta: quem é o recipiente? Porque o texto diz que ele escreveu a senhora eleita. Mais um codinome. Uma especulação bem interessante é que o nome Marta em hebraico e Kyria no grego significa senhora. Então, alguns deduzem que essa carta foi escrita, lembram-se de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que essa carta teria sido escrita para Marta, a irmã de Lázaro. Mas dá para ter certeza disso? Não dá para ter certeza disso, mas é uma possibilidade. O que nós podemos ter certeza? Que ele escreveu, e aí eu entendo o seguinte: ele escreveu para uma senhora que na sua casa se reunia uma igreja. Porque naquele tempo a igreja não tinha templo, não tinha catedral, não tinha vitral. A igreja se reunia na casa que estivesse aberta para a celebração do Evangelho. E é lá, nessa carta, é nessa casa que a comunidade está reunida e ele precisa avisá-los de um grande risco que eles correm. E veja como ele faz isso. Ele associa duas grandes virtudes da nossa fé. E na leitura eu espero que você tenha percebido: verdade e amor. Perceberam isso? Verdade e amor. Nessa carta de 13 versículos, a palavra verdade aparece 5 vezes. A palavra amor aparece 4 vezes. O que João quer nos ajudar a entender aqui? Veja, por favor, o que ele descreve no capítulo 2. Versículo 7, vamos ler primeiro 7, 2 João, só tem um capítulo, 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, dos quais não confessam Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Quantos? Qual é a quantidade de falsos mestres aqui? Quantos? Muitos. Qual a quantidade? Muitos. Qual é a universalidade? Pelo mundo afora. Qual é a deformidade? Cristo. Eles deformam Cristo. Sempre começa na deformação de Cristo. Qual é a peculiaridade? O que eles fazem está atrelado ao anticristo. Anticristo significa contra Cristo
e substituto de Cristo. Qualquer coisa, qualquer pessoa que se coloque no lugar de Cristo é, na prática, anticristo. É contra Cristo. E João nos explica, nessa combinação perfeita, que não existe amor cristão sem verdade. E não existe verdade cristã sem amor. Amor sem coerência com a realidade é licenciosidade. E verdade dita, expressa sem amor, é uma forma de legalismo brutal, punitivo. Ele coloca as duas coisas juntas, ele diz assim, amor e verdade. Mas não é estranho que nesse contexto em que ele nos ensina sobre amor e verdade, ele fale sobre falsos mestres? Porque ele está querendo nos vacinar de que o nosso amor seja um amor verdadeiro, real, cristão. E qual é o nosso exemplo de amor? Quem é a pessoa que personificou o amor com perfeição? Jesus. Como Jesus amava? Essa pergunta, porque quando você lê aqui no texto, a impressão que nós temos de João é que o que ele está recomendando não é ausente de amor. Você notou? Olha só, versículo 10, ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba em casa, não lhes deis boas-vindas. Parece amoroso isso? O que vocês acham? É exato. Eu também acho que não parece amoroso, porque talvez nós tenhamos uma percepção equivocada do que é o amor. Considere o seguinte, e aqui é importante abrir, preciso da sua atenção total nesse momento. O que João não está querendo dizer com essa passagem? João não está querendo dizer que se você conhece alguém que não concorda com a sua opinião, com a sua doutrina, então você não deve nem receber na sua casa e nem dizer bom dia. Não é isso. É por isso que entender o contexto em que a expressão é utilizada é tão importante. O que João está dizendo é o seguinte, a expressão aí de saudar seria, por exemplo, um rabino. Um rabino tinha uma maneira de se cumprimentar um rabino. Eu que cresci numa região ali, que a gente tinha uma capelinha quando era criança, que veio de tradições romanistas. Quando chegava um padre, e eu estava com a minha avó, tinha um jeito de cumprimentar o padre. Como é que a gente cumprimentava? A gente ia lá e beijava a mão. Era uma maneira de reconhecer o quê? A autoridade. E o que ele está se referindo aqui era um tipo de cumprimento, poderia ser de shalom, ou uma expressão pública que reconhecia a autoridade de alguém que não trazia de fato o evangelho. E ao fazer isso, você reforçava aquele desvio de comportamento. Deu para entender? Por favor, estou dando só um exemplo aqui, como em alguns lugares também, eles beijam minha mão. Não, ninguém beija minha mão. Mas assim, há uma saudação reverente por você exercer determinada função. E quando fazem isso, eles reconhecem a sua autoridade espiritual. E o que João estava dizendo aqui era, se você sabe que essas pessoas não estão ensinando o evangelho verdadeiro, e ele explica qual era a questão aqui, você não usa esse tipo de saudação. E a outra coisa, quando ele diz, nem receba em casa, a igreja se reunia onde? A ideia era trazer essa pessoa para que então nesse culto público compartilhasse e influenciasse as pessoas com esse equívoco doutrinário. Eles não façam isso, porque se você fizer isso, eles estão tirando proveito do seu amor. E você ao mesmo tempo, você notou, você está se tornando cúmplice, conivente, porque você está financiando. Você está financiando esse desvio. Bom, Jesus é o nosso exemplo de amor, certo? Sim? Fica comigo aí, não se perca, hein? Como Jesus lidou com algumas situações, eu gostaria de citar apenas 2 exemplos.
Lá no Evangelho segundo Mateus, e também no Evangelho segundo Marcos, nós temos um episódio bastante interessante, quando Jesus ele é interpelado por Pedro. E Pedro diz assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, para Jesus. Jesus está dizendo que vai para a cruz, e que vai sofrer, que vai morrer. E Pedro diz para ele, não faça isso, não te permita submeter esse sofrimento. Como é que Jesus fala com Pedro? Vocês lembram? Na linguagem de hoje, afasta-te de mim, Satanás. Na linguagem corrigida, arreda-te de mim, Satanás. Porque você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Pergunta, Jesus foi duro com Pedro? Era falta de amor? Ele está corrigindo algo que está errado em Pedro. Amar implicava em corrigir o que estava errado. Porque apenas amar, mantendo a pessoa que está no erro, não é amar. Pelo contrário, é egoísmo. Porque nós temos uma carência tão grande de sermos amados, que tememos dizer a verdade para o outro. Porque com medo de que se eu disser a verdade para o outro me rejeita. Eu me lembro um dia que um rapaz chegou para mim, eu estava bem no começo do meu ministério, ele falou, pastor, você é um jovem pastor, você está começando, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu falei, pois não, irmão, a tua roupa cheira a mofo. Ele falou, não é legal. Poxa, aí eu pensei, eu conheço tanta gente. Não, mas sério, eu conheço tanta gente. Nunca disseram que a minha roupa cheira a mofo? Esse cara me amava? Ele me amava, ele queria o melhor para mim. Ou ele detestava cheiro de mofo, das duas uma. Tinha alergia, né? Então veja, quando nós amamos, nós precisamos ter um compromisso com aquilo que é verdadeiro. Outro episódio, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66 em diante. As multidões estavam seguindo Jesus por causa dos pães que ele multiplicava, os peixes que ele multiplicava. Mas naquele dia Jesus deu um discurso duro, dizendo que estava na hora deles crescerem, assumirem compromisso de verdade, não só ficar vivendo daquele sustento. E aí o que acontece? As pessoas vão embora. Porque quando a coisa aperta, quem não tem compromisso vai embora. E eles começaram a deixar Jesus. Então um discípulo ali no contexto parece falar assim, olha Senhor, esse discurso está muito duro, esse marketing não vai dar certo, o povo está indo embora, quem que vai aguentar um discurso desse? E Jesus pergunta assim, vocês querem ir embora também com eles? Eu pergunto, isso é duro? É duro. Mas sabe que é nesse contexto que nós temos uma das respostas mais lindas dadas pelo apóstolo Pedro. Ele diz assim, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus ao dizer aquilo, ele não amava os seus discípulos? Amava. Meus queridos, voltando ao contexto da segunda carta de João. O que João está nos dizendo é que se queremos expressar o amor de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, esse amor precisa ser verdadeiro. Existem verdades que precisam ser expressadas em amor, com carinho, com gentileza, mas com firmeza. Nós não podemos fingir que o torto está reto, que o errado está certo. Nós não podemos admitir que a decisão que os nossos filhos estão tomando está correta quando eles estão se autodestruindo. Nós não podemos aceitar que o nosso cônjuge está se destruindo e está tudo bem, porque nós temos uma carência tão grande que nos ame, que não falamos a verdade, que não queremos levar a pessoa a ser transformada. O amor encarnado, personificado de Cristo, é um amor de verdade. Anos 90, houve uma série de peças de comercial, era um movimento antidrogas na época. E esse comercial eu nunca esqueço. Era o comercial em que apresentava um jovem, e ele chega num carro, ele quebra o vidro, e obviamente a mensagem é que ele ia furtar alguma coisa para financiar o seu vício, e chega a mãe, e a mãe chega na hora e olha assim com um olhar aterrorizado de ver o filho ali, e de repente ela diz assim, meu filho, como que você faz isso?
Você saiu de casa sem blusa. O furto não é nada. Porque eu te amo? O amor que Jesus nos apresenta, o amor verdadeiro de Jesus, o amor que nós encontramos no Evangelho, meus queridos, não é apenas uma espécie de afago, de adulação contínua, não é apenas uma conivência com os nossos males para que Ele seja amado, é um amor firme, que deseja o melhor para as nossas vidas. Lembra a canção que acabamos de cantar aqui, sobre as tempestades que vêm na vida, sobre as dificuldades que nós enfrentamos, e aí nós cantamos em alto e bom som o quê? O Todo-Poderoso é meu? Se Ele é seu amigo, Ele quer mudar o curso da sua vida. Se Ele é seu amigo, Ele quer que o que está errado se torne certo. Ele quer que corrija o curso. Então, se nós estamos vivendo num contexto de relacionamento e de família, que existem desvios, nós precisamos aceitar que o amor verdadeiro trará correção. Não é adulação. Você não quer ir no médico, para o médico olhar lá e falar, puxa, esse moço aqui está com uma pancreatite aguda, mas eu quero tanto que ele goste de mim. Olha, está tudo bem, vai para casa, toma 2 aspirinas. É isso que você quer? Não, você quer tratamento. E se fala hoje em dia, inclusive, de conivência terapêutica. Sabia disso? Que é quando você está passando com um terapeuta, ele sabe que tem assuntos que tem que tratar na sua vida, mas com medo de você desistir dele, ele não trata. Jesus não é assim. E talvez no seu relacionamento, na sua casa, na sua vida, você olhe e fala, para essa coisa que tem que mudar aqui. Sim, Jesus ama você. Sim, Jesus quer que nós amemos uns aos outros. Mas nós não podemos ser coniventes com o que está errado. Eu li hoje de manhã, no Fox News, uma matéria que essa mãe leva a filha numa igreja, filha de 3 anos de idade, que ela acredita que está possuída pelo demônio, para ser exorcizada, uma criança de 3 anos de idade. Mataram essa menina asfixiada, supostamente expulsando o demônio dela. Mas sabe o que para mim é mais chocante? Que a mãe dessa menina não estava sozinha. O avô estava junto. O tio estava junto. Não há ninguém para dizer que algo está errado. Queridos, não podemos aceitar o falso no lugar do verdadeiro. Se nós queremos o Evangelho, o amor verdadeiro de Jesus, é preciso ter conversas que são duras, que são difíceis, mas é preciso tratar do que precisa ser tratado. Alguém precisa amar de verdade e dizer, sabe de uma coisa? Sua roupa cheira a mofo. E quando nós recebemos isso, não devemos receber como uma ofensa. Devemos receber como uma expressão de amor. Mas se você tiver alguma coisa para me dizer hoje, manda amanhã, tá? Que hoje o dia foi longo. Quais são as situações que você está vivendo na sua casa? Naquele contexto, era isso, de você não se tornar conivente com os falsos mestres, porque essa cumplicidade, essa conivência não era uma expressão de amor, era o contrário. Para nós, hoje, a aplicação pode ser essa, mas pode ser muitas outras. Talvez gente que está abusando de droga, gente que está abusando de pornografia, os maiores abusos acontecendo ali debaixo do nariz ou no trabalho, e nós fingimos que está tudo certo. Nós não podemos aceitar isso. O Evangelho é mais que isso. E finalmente eu quero encerrar aqui com uma matéria que vi sobre peças falsificadas que são utilizadas na aviação. Não quero assustar você se você vai voar. Mas é assustador o que os dados apresentam do número de aeronaves que sofrem o que se chama de erro mecânico, porque na verdade, por conta de uma indústria clandestina de peças falsificadas, faz com que essas aeronaves caiam. E houve uma investigação na Flórida há uns anos e prenderam um homem. Ele foi condenado a 5 anos por estar metido nesse negócio. Você acha que 5 anos está bom? Ou é pouco? Para alguém que coloca uma peça dessa. Mas e quando nós aceitamos o falso?
Quais são as consequências? Quando o outro coloca, aí a gente fala, bom, o avião pode cair, mas a sua família pode ser destruída. A sua vida, a sua carreira, o seu valor pessoal como um servo de Cristo. Nós precisamos aceitar aquilo que é verdadeiro, amém? E talvez você esteja pensando agora, puxa, eu tenho essas áreas aqui que eu vou ter que resolver na minha vida. Tem algumas áreas aqui que vamos ter que ter conversa séria. E você já está pegando o celular que você quer mandar uma mensagem de WhatsApp. Não faça isso. Veja o conselho de João. João diz assim, lá no finzinho da sua carta. Conselho sábio do apóstolo. Versículo 12. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Existem ajustes e conversas que não devem ser feitas pelo WhatsApp. É olho no olho. Cartas naquele dia custavam uma fortuna, mas ele sabia, essa conversa não dá para ser feita por WhatsApp. Eu tenho várias pessoas aqui na igreja que lidam comigo continuamente, eu falo, não, o Vagninho, precisamos conversar pessoalmente. Talvez precisamos conversar pessoalmente, porque a comunicação está sujeita à distorção. E há assuntos que às vezes precisamos estar junto, olho no olho, e às vezes precisamos de mediação, alguém que nos ajude no processo. Eu já contei, mas eu vou repetir, porque assim você não esquece mais. Quando nós brigamos com o cônjuge, a regra básica é chamar o cônjuge pelo primeiro e pelo último nome. Porque você mostra que não gostou do que está acontecendo. No meu caso, Julie Tarrataca. Eu mandei um WhatsApp para ela, dizendo, Julie Tarrataca. O corretor mudou para Julie Jararaca. Julie Jararaca. Como é que conserta isso? Sim, a verdade deve ser dita. Amém? Amém. Mas a verdade deve ser dita em amor. E isso deve ser feito sempre que possível e preferencialmente olho no olho. E se necessário, algumas vezes necessário, como João, ele está se colocando como a pessoa que está indo para que haja toda a mediação necessária. Mas que Deus nos guarde de trocarmos aquilo que é verdadeiro por aquilo que é falso. O amor de Deus é um amor firme, e o amor que devemos ter é um amor firme, comprometido com a verdade. Vamos ficar em pé.